Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo painel do Work-Life Balance, trazido pelo G100, no capítulo Brasil, liderado pela Bia Novaes, que está aqui conosco. Eu sou a Simone Siebra, Global Chair do movimento. Esse movimento do G100 nasceu na Índia, através da doutora Harbin Rai, e é um movimento que promove no mundo a igualdade de gênero e o posicionamento das mulheres nas mais diversas áreas, nos mais diversos temas da nossa sociedade. O G100, ele tem como objetivo nomear 100 líderes globais femininas, em que cada uma dessas líderes é líder de um tema no mundo, e cada líder é apoiada por um homem. Tem o projeto Denim Partner, que é um homem, um líder, que junto com essa mulher acompanha e abre portas e abre caminhos e facilita esses passos nessa jornada, nessa caminhada. O objetivo do G100 no mundo é promover essa igualdade de gênero nas mais diversas esferas, seja ela na nossa vida pessoal, nas corporações, governos, entidades, universidades, todos os cantos que nós conseguimos chegar. E a nossa iniciativa no Brasil começa com a Bia, nessa área do Work-Life Harmony. Bia é uma apaixonada pela saúde, tem agora se especializado muito na medicina integrativa, também é uma pessoa muito humanizada que trabalha muito com projetos voluntários em África, Brasil, no ecossistema de inovação, e atua já há muito tempo na área de saúde como executiva em diversas empresas, e é a nossa líder aqui para o Brasil, para conseguirmos ecoar essa nossa missão nesse nosso território que é tão grande e tão vasto. Dou as boas-vindas a todas vocês e desejo um ótimo painel para esse debate que nós vamos hoje enriquecer, falando um pouco de cultura organizacional inclusiva, falando de igualdade de gênero e diversidade. E temos certeza que uma hora não vai ser suficiente para falar sobre tudo, e vamos falar aqui dos pontos principais, porque aqui a gente tem papo para falar por muitas horas, né? Simone, muito obrigada mais uma vez por confiar essa causa. O Brasil, ele tem muitas estradas, como você falou, causa de equidade, ela tem muitas vozes. A Simone tem sido uma liderança imprescindível e está mobilizando outras lideranças globais para fazer esse movimento nos demais países. E eu fico muito feliz de representar o Brasil, é uma honra para mim nessa ala. Então, muito obrigada pela confiança e vamos juntas. Teremos essa semana 5 painéis, trazendo outros temas relacionados à harmonia, trabalho e vida. São outras salas de debate, então fica o convite para que todos acompanhem também. Nós trouxemos 2 lideranças femininas fortíssimas no tema que será abordado aqui, de diversidade, equidade e cultura organizacional inclusiva, Márcia Monteiro e Eliane Krasler. Márcia, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo voto de confiança no nosso movimento. E Eliane também. Eliane é uma querida, já estivemos juntas em outras salas, e uma liderança muito forte na fala de longevidade também. E vou apresentá-las aqui para a gente iniciar o painel. A Eliane Krasler é pedagoga, pós-graduada em gestão de pessoas e pós-graduada em psicologia positiva, pós-graduada em diversidade, equidade e inclusão cultural organizacional pela FIA, atua em projetos para empresas sobre longevidade, diversidade etária e trabalho pós 50 anos, é sócia fundadora da EK Consultoria Gestão em Carreiras, focada em gestão e transição de carreira após 50 anos, sócia da consultoria Pontes e Conexões e cofundadora do canal no YouTube Longe Talks, é palestrante convidada da Rede Longevidade, atua em projetos na transição de ciclo de vida e tem uma história, uma jornada de mais de 35 anos de carreira em grandes empresas na área de RH. É coautora em 2 livros, na Revolução 50+, e no livro Diversidade e Inclusão, Casos Práticos. Eli, muito obrigada pelo prestígio de estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, principalmente de estarem com essas mulheres incríveis, né? A Márcia mais de perto, porque a gente atua na mesma área, a Simone, porque conheço toda a trajetória, né? E a Bia, que é uma querida que já esteve no Longe Talks, e a gente conversa muito sobre projetos em todas as áreas. Eu quero fazer uma fala que vem ao encontro do nosso debate, que é a inclusão feminina. E para trazer essa luz ao tema, olhar para a mulher numa jornada
uma jornada de vida. Realmente é uma jornada grande, e a mulher passa por, a gente fala que a idade perpassa por todos os nossos ciclos, né? Quando a gente fica, a primeira menstruação, a gente fica mocinha, então já é um passo. Depois a gente vai mãe, depois tem a menopausa, são vários ciclos de idade que acabam interferindo não só na nossa vida, porque é até muito interessante, muito importante, né, o hub aí, né, que é Work-Life Harmony, né, é vida, trabalho e harmonia. Então, é importante essa harmonia perpassar a nossa vida pessoal, a nossa vida de trabalho. Eu passei, né, a gente fala do etarismo, mas eles são para as duas pontas nas mulheres, no mercado de trabalho, principalmente, né, porque as mulheres que estão começando ali uma vida profissional, muitas vezes têm uma resistência por ser classificada como muito novinha, muito garotinha, então tem essa coisa, fica submetida às vezes a um tipo de assédio moral ou sexual, então tem ali uns desafios que ficam, né, rondando essa pessoa, e que a gente tem que trabalhar para superar. Na outra ponta também, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, uma enquete, que era para responder com que idade as empresas consideravam que os profissionais ficavam velhos, né? Usei essa palavra, velhos, com que idade? Então, eu fiz essa enquete com essa pergunta, com que idade as empresas percebiam que os profissionais ficavam mais velhos, e a faixa ali de acima de 40 para 50 foi a que teve mais gente, acima de 50. Mas a faixa acima de 35 e acima de 60 tiveram o mesmo número. E o curioso dessa pesquisa, que teve mais de 1000 comentários, que a gente chegou à conclusão, é que para as mulheres, essa percepção de que a mulher está mais velha para o trabalho, ela chega 10 anos antes dos homens. Então, se para um homem a empresa considera 55, para a mulher 45, 50, então a gente tem uma década aí de defasagem por uma série de preconceitos e estereótipos, de que a mulher tem que ir para casa ou cuidar dos netos, que ela tem que ter um papel de cuidadora. Então, assim, são várias áreas da gente que a gente enfrenta desafios, como a Simone falou no início, que estão na sociedade, nas universidades, nos clubes e tal, só que a gente está promovendo essa revolução, né, todo dia, diariamente, trazendo essas falas nesse importante trabalho, assim, fundamental do G100, para poder a gente, né, superar esses desafios, e sempre com aquele mantra de uma puxa a outra. Então, a gente está aqui, uma puxa a outra. Essa fala aí já traz esse grande desafio, né, da gente estar aqui, nesse movimento, com mulheres falando para mulheres, e queremos falar para os homens também. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque eles também têm um papel fundamental, que hoje a gente sabe, né, que o número percentual de CEOs femininas nas empresas ainda é muito baixo. Eu acho que está em torno, de 19%. É muito baixo. E a gente também sabe que, para que a gente possa trazer o melhor resultado, é necessário a gente ter esta diversidade inclusiva na cultura organizacional. Então, o desafio aqui é ampliar também essas reflexões, né, e quebrar esses estereotipos para os homens bem. E isso a Márcia trouxe muito bem, né, no artigo dela, que depois a Bia vai comentar, né, que trouxe aí todas essas estatísticas que nos fazem, sim, olha, precisamos ter mais ações, né, precisamos, sim, quebrar estas barreiras para que a gente possa estar lá e, sim, ter espaço para todos, né? Hoje, só aqui para a gente pensar um pouquinho, a gente tem um dado que as mulheres hoje, elas ocupam, elas são 51% da população brasileira, e em torno de 50% que elas estão no mercado de trabalho, aquelas que são, lógico, economicamente ativas. Tá? Então, a gente já tem aí uma defasagem muito grande, e aí a gente tem uma incongruência, porque a gente vê o quê? Quando a gente vai fazer essa análise, as mulheres têm um grau
de educação comparada aos homens numa forma maior. Então, tem uma graduação mais acima e não tem esta oportunidade. Então, está aí uma coisa para a gente poder pensar e refletir o quanto a gente ainda pode mexer nesse cenário, principalmente no mercado de trabalho. Essas mulheres são de peso, hein, Beatriz? Primeiro que as duas têm currículos invejáveis, né? E uma experiência invejável, e tenho certeza que elas devem ter histórias fantásticas de experiências e de vivências empresariais que recheariam vários livros. Mas falando nesses temas, assim, principalmente que a Márcia falou lá sobre a questão das barreiras, né? E eu concordo genuinamente com isso, e costumo dizer que eu sou um pouco do produto disso. Pelas fases fisiológicas que a gente vive na nossa vida, mulher, né? Que a gente tem essa montanha-russa dos altos e baixos por diversas questões da natureza da mulher, que muitas vezes travam ou destravam a nossa performance a nível profissional. Pude vivenciar muito isso de diversas formas na sociedade, a questão da barreira com a mulher. Primeiro que eu, aos 20 anos, fui ser executiva numa cidade que eu não conhecia e convivendo só com homens. Mas aqui eu tenho, por mais que eu tenha me deparado com situações difíceis, sempre tive um homem atrás de mim me ajudando. E aqui é o ponto que a Eliane trouxe, né? A questão de como é importante o homem conseguir estar disposto a ajudar. E esse é o projeto do GCEM, né? Ter um grande líder por trás para impulsionar a líder local. E aos 21 anos, eu fui mãe solteira. E aqui eu tive uma das primeiras grandes barreiras sociais por ser uma mãe com uma filha solteira. Tipo assim, todo lugar que eu chegava, me viam com cara torta. E aqui entra a questão de o quanto a gente precisa ser resiliente nessas situações e se posicionar e de certa forma, se autorrespeitar e fazer com que os outros te respeitem na posição que tu estás. Não é porque tu és uma mãe solteira ou uma mãe casada que tu é mais respeitada ou menos respeitada, que tu é mais mulher ou menos mulher, mais profissional ou menos profissional. Né? Depois eu tive um segundo momento em que eu entrei na indústria de oil and gas. Oil and gas, como vocês sabem, o setor de infraestrutura, de commodity, é completamente masculinizado. Então, eu pude trabalhar e viver esse ecossistema masculino de uma forma muito latente por muitos anos. E confesso que eu aprendi muito. Aprendi a não perder o meu lado feminino e fazer negócio de um jeito feminino, mas ao lado de um exército masculino. E esse exército masculino me ajudou muito. Mas porque eu também soube pedir ajuda. Sempre fui muito respeitada, nunca fui assediada, mas isso não é o normal. Eu acho que cabe muito do posicionamento que a mulher também assume nas diversas posições que ela vai atuar. Porque senão nós somos desrespeitados. Né? Então, acho que esse tema podíamos trazer agora também, né, Bia, da questão de como funciona e como que vocês veem na trajetória de vocês essa questão do assédio, né, da mulher no mercado de trabalho, qual é o melhor caminho, talvez, para ela furar essa grande bolha, né? Qual é o melhor... Os mecanismos, que são os melhores mecanismos para ela conseguir se posicionar onde ela quer se posicionar. Né? E não se retrair, porque a mulher já sabe que vai ter uma certa resistência em sociedade, no mercado de trabalho, enfim. Tem uma experiência muito legal com isso, e eu acho que quando a gente fala até de etarismo, de legado, de sororidade, que eu acho que tem que ser intergeracional, porque eu sou de uma geração, eu estou com 57 anos, eu sou de uma geração X, né, seria, que a gente sofria o assédio e tal, e a gente calava. A gente não sabia muito bem sair daquela situação, a gente ficava assim, não é isso e tal, não podemos falar. E aí veio essa geração nova, millennials e geração Z, e elas dizem não. Essa coisa de não é não, o não é não é uma coisa da gente, né, Eli? Assim, é uma coisa mais atual. E a gente tem esse legado positivo das gerações mais jovens, que também ensinam, né? Não somos só nós que ensinamos. A gente aprende a dizer não e a gente fica vendo assim, nossa, como que você, né, se posiciona assim, você teve coragem. Eu, na minha época, não tinha. Então, eu acho muito legal essa troca intergeracional, quando ela funciona também para isso. Também para nos dar força para reagir, resistir, saber que aquilo não é normal, aquilo não é aceitável, né? Você pode se posicionar, você tem que falar. Importante ter canais de voz, como você falou, né, de lideranças, das masculinas, também
terem consciência disso, de que isso não é para ser, não é uma gracinha, não é outra coisa. As meninas mais jovens talvez fiquem mais expostas por estarem começando numa carreira, não saber se vai ali desagradar, então ficar com medo de se posicionar. Mas o que eu tenho visto, Simone, Bia, essa questão é muito séria e muito importante. Então, é motivo para elas se desligarem da empresa e tal. Então, eu acho que as empresas estão mais atentas a isso. Eu acho que isso é importante, esse legado, essa troca, pelo menos assim, do que eu tenho visto. Acho muito bacana. Só para fechar uma coisinha que eu, num lapso assim, de cometer um erro, eu aconselhei uma pessoa, uma menina, isso tem quase uns 8 anos, 10 anos atrás. Falei, não, você tem que falar mais forte, você tem que falar igual um homem. Aí ela falou para mim, por que eu não posso falar igual mulher? Gente, que foi assim, realmente... Muito bom. O que eu estava querendo dizer é para ela ser forte, mas ela falou, por que eu não posso, né? Aquela coisa, sou menina e sou forte. Aquilo foi um aprendizado que eu realmente, assim, essa desconstrução também que a gente tem que fazer, da machista que tem, né, dentro de nós, a gente fala de desconstruir, né, o racista que tem dentro de nós, a gente tem que também desconstruir, e é muito importante para mim, assim, está sendo um aprendizado maravilhoso com todas as gerações. E aí eu gosto muito de trazer a Márcia, mais ou menos como eu, a gente traz aqui a vivência, né? Eu já sou da geração Baby Booms, que tive que romper, né? Eu me lembro, Simone, aos 21, eu não fui mãe solteira, mas eu simplesmente rompi a barreira de ter que sair de uma cidade como Niterói, pequenininha, e vir para São Paulo sozinha, porque eu tinha uma oportunidade de emprego. E os meus pais diziam assim, mas como isso? Era como se Rio, São Paulo fosse outro país. Hoje a gente já vê, né, as gerações indo... o globalizado hoje faz com que a gente não tenha mais distâncias nem desafios. Mas eu também vejo, e aí eu reforço o que a Márcia falou, como essa intergeracionalidade em todas as áreas, né, como elas ajudam. Ela trouxe aí o caso você também, né, Simone, do assédio. Você vê, hoje, a gente não via muito mulheres da minha idade, né, que reclamavam sobre isso, que iam lá, iam numa delegacia, ou numa mulher, ou mesmo faziam isso no mercado de trabalho. E a gente, com certeza... eu estou aprendendo que, na maioria que as mulheres, a minha filha e outras mulheres vêm e se colocam nessa posição, eu também tenho esta motivação e essa vontade de poder me manifestar. Então, isso traz uma riqueza muito grande, né? Assim como, e aí eu também tenho que falar dos homens, aqueles homens que também se posicionam e dizem, isso não pode acontecer. Então, eles também estão se posicionando, eu acho que isso é um aspecto bom. Por um outro lado, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios. Eu me lembro que eu também comecei a minha trajetória numa empresa de gás e óleo também, Simone, e foi muito interessante, porque era assim, era uma empresa onde 90% era um público masculino, engenheiros, e que simplesmente achavam que o mundo era deles. E até a gente conseguir quebrar barreiras, eu me lembro que eu tive, para você ter ideia, não fazem tantos anos assim, foi na década de 80, por favor, eu tive uma primeira gerente mulher nesta empresa. Ela foi minha gerente. E ela teve isso, e depois isso se expandiu. Hoje está nas plataformas, a gente vê nas plataformas mulheres atuando em cargos, lógico, a gente não pega muitas mulheres em cargos de CEOs, disso a gente vê que ainda é um número pequeno, mas a gente tem mulheres também, quando a gente fala em liderança, áreas de supervisão, de coordenação, que isso também vai fazendo, eu acho que, o movimento. Eu acho que trazer, sim, o que ações a gente pode ter para isso? É trazer para a empresa a reflexão, a conscientização
e trazer todo um grupo para pensar junto. Quer dizer, não é só falar da diversidade etária, é falar que todas as diversidades se unem, de gênero, de tudo, e com isso a gente pode ter resultados melhores, tanto para os negócios, que a gente sabe, não vou querer aqui, né, tampar o olho e dizer a empresa está só preocupada lá com o ESG, não sei o quê. Não, vamos falar de negócios, sim. Vamos falar de negócios e trazer para a mesa aquela estatística que eu trouxe. As mulheres, pelo grau de educação que elas têm, olha como elas estão aí. Então, eu acho que é isso, é trazer para a mesa de uma empresa, não só falando sobre aquilo que a gente acha que precisa ter. Não, precisa ter sim, por uma responsabilidade social, por uma questão de estar lá na ODS, em tudo, mas principalmente, eu acho, por quê? Porque a gente tem que tocar ali, na ferida dessas, de empresas, da sociedade, como a Márcia falou muito bem, das universidades. Para quê? Para que a gente junte gerações e isso faça um ciclo cada vez melhor. E que eu, mesmo sendo baby booms, aprenda com as gerações mais novas a me posicionar também. Afinal, isso não pode ficar reprimido para a minha outra vida. Ela tem que acontecer nessa. E eu posso complementar aí com números, porque quando a gente fala, parece que a gente está falando, né, Simone e Bia, a gente está falando porque a gente é legal, porque a gente acha que isso é um barato, vai ser bom, e é uma causa. Mas, além disso tudo, existem os números que comprovam. Pesquisas da McKinsey, que é uma auditora, uma coisa de pesquisa assim, mundialmente reconhecida, atesta que empresas com lideranças femininas têm 21% de faturamento melhor, mais chances do que das empresas que não têm essa mistura, o gênero nas lideranças. Tem uma pesquisa da Forbes, feita com mais de 100 empresas, que quanto mais diversidades, isso que ele está falando, que você vai acrescentando, mais, né, em reuniões, né, em decisões, mais efetivas são as decisões. Se você só tem homens, fica em 50% das decisões. Se você tem homens e mulheres, já aumenta para 70%. Se você aumenta a idade, né, mistura gerações, já vai para 80%. Se você bota raça e ainda bota local de moradia, origem, variado, vai para 87% a eficácia, a eficiência das decisões tomadas. Então, assim, é bom para os negócios, é bom para a criatividade, os times se complementam com as suas características, né, de homens, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas mais jovens, mais velhas. Então, isso tudo é bom para a sociedade, para o respeito, para a integração, para a inclusão, de fato, mas também é bom para os negócios, e eu falo para a felicidade geral, né, de todo mundo, né, individualmente e coletivamente, quando a gente está falando de sociedade. E aí, só complementando isso, trazendo, porque a gente também precisa trazer, eu acho que é muito importante a gente também trazer o crescimento, por menor que ele seja, que a gente quisesse que fosse mais acelerado, mas eu acredito num crescimento sedimentado. Ele chega e não volta mais atrás. Então, isso é muito importante, né? Eu estou fincando ali, por mais que eu suba um degrau, mas eu estou subindo um degrau com propriedade, com determinação e que não tem volta. E aí, trazendo assim algumas coisas positivas, né, que a gente também tem que, pela uma pesquisa. E aí eu tenho aprendido muito com a Márcia de trazer, eu sou uma pessoa muito de experiência, mas eu tenho aprendido que quando a gente tem a fala de trazer dados também, eles se tornam potentes. Então, a última pesquisa da Deloitte, ela colocou mesmo que o Brasil estava no 39º ranking das 51 empresas analisadas, sendo que a gente tem 115 cadeiras ocupadas por mulheres no conselho. Olha que coisa interessante. E a última pesquisa que foi feita, né, essa eu estou falando atual, mas a de 10 anos atrás, a gente conseguiu
aumentar, tá? Aí vocês vão dizer, nossa, como ela é positiva. Eu tenho que pensar positivo, porque isso ainda está dentro do meu radar todo de vivência. Eu ainda vou ver mais, né? Então, aumentou em 1,8 esse percentual em 10 anos, em mulheres no conselho. E o que isso traz, né? Isso traz exatamente aquilo que a Márcia colocou. A gente aumenta nas decisões, né? Hoje, 19% dos assentos nos conselhos são ocupados por mulheres, né? Ainda é um número não tão expressivo, mas é um número significativo, né, para toda a nossa história que a gente tem agora. Então, falar também dessa atuação de conselho, trazer também, aí quando a gente fala de políticas públicas, eu acho que também é importante ressaltar, né, a lei de equidade salarial, né, essa é a lei, peraí, gente, eu preciso só ler o número aqui, né, porque é a lei 14.611, tá, de 3 de julho do ano passado, ela é muito recente, e aí a gente vai ver que as empresas ainda estão se adaptando, e ainda é vamos dizer assim, é uma lei que está focada em empresas acima de 100 empregados, mas é muito importante trazer isso, porque essa equidade, ela traz também uma valorização da competência, e não é valorização só do aspecto de gênero, é o aspecto de gênero podendo se mostrar competente. Por que não ter essa equidade? Então, é uma lei que tem que ser vista, ela tem critérios remuneratórios, ela tem algumas coisas que elas vão se adequando, tem relatórios que têm que ser construídos para que possam ter essa transparência, né? Gênero, raça, tudo isso ligado a essa equidade. Tem também, que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, é que essa remuneração foi criado um canal de denúncia na hora que a gente fala sobre isso. Então, é lógico, ainda é muito recente, mas são avanços. Né? São avanços que são avanços significativos e que a gente também precisa aprender a celebrar enquanto mulheres, para que, se a gente celebre, a gente consiga aumentar, né? É como se fosse um tsunami, né? Vai ali e isso se expande. Então, a gente precisa levar isso. Por mais que sejam, por menores que eles sejam, né? Mas assim, entrou em vigor uma lei de equidade salarial. Nos conselhos também, tal, tem leis incentivando que chegue a 30% o número de cadeiras para mulheres. Então, assim, está sendo tomadas providências e tal para empurrar esse movimento, para acelerar essa equidade que realmente precisam de políticas das empresas, não só da boa vontade, mas de falas assim como essa que a gente está levando aqui, para conscientizar e levar que é importante. Aí, meninas, eu não sei se a gente está falando muito, mas eu acho que tem o lema da ONU desse ano para as mulheres, eu acho fantástico, que é invista nas mulheres, acelere o progresso. Esse é o tema da ONU para 2024 em relação a mulheres. Eu acho sensacional. Invista nas mulheres, acelere o progresso. Por quê? Porque nós movimentamos a economia. Tem a economia do cuidado, né, que não é remunerada, se fosse remunerada, né, até vou deixar para a Bia trazer aí alguns dados, mas esse slogan, essa meta, né, é mais do que um slogan, né? Investir nas mulheres é acelerar o progresso, é trazer mais renda, é gerar mais oportunidade, é gerar mais renda, é fazer aquele ciclo virtuoso do progresso, do crescimento acontecer. Eu amei esse jogo. A capacidade de conseguir fazer esse match com as gerações todas, né, com diferentes pensamentos, diferentes posicionamentos, e, de novo, eu trago aqui a minha experiência. Eu tenho 2 filhas de gerações diferentes, então nós somos 3 gerações em casa. Tem a geração alfa, tem a geração, eu estava aqui anotando para ver se eu não ia errar, a Z, e eu sou a X, mas eu sou a X com pé no milênio, sou muito mais milênio do que X. E é incrível o posicionamento delas em relação a essa questão da mulher e tudo que envolve a mulher, é anos-luz diferente do que eu vivi. Elas não aceitam nada, nada, e a alfa muito mais, mas a alfa, assim, eu acho que a Z vem mais durona, assim, mas a X vem mais
a X não, a alfa já vem mais humanizada, ela vem diferente, ela vem mais sensibilizada. Acho que para ela, como já nasceu com isso rodando, parte disso rodando e funcionando, já vem mais tipo assim, ok, isso é normal, na minha vez vai ter que estar funcionando, né? Então já olha um pouquinho diferente. E a questão de que a Eliane trouxe essa questão da diversidade. Eu sou uma apaixonada por diversidade. Eu acho que, primeiro que negócios, e aqui a gente fala por detrás também de tudo que acontece no que a gente está falando, a gente fala de negócios, né? Negócios não existem sem pessoas, como é óbvio. E a soma da diversidade de pessoas é o que traz inovação e traz impacto e maiores resultados para negócios. E a diversidade é uma coisa incrível, incrível, e quanto mais diverso for um time, mais diverso for uma equipe, uma empresa, mais rica ela é, mais produtividade tem para todo mundo, não é só para o negócio, né? Para todo mundo. Porque o tempo todo a gente aprende, o tempo todo a gente contribui, e o tempo todo a gente eleva aquilo que a gente está fazendo. A intenção também do Longe Talks, assim como a Márcia tem a Geração Ilimitada, é que a gente dê voz a todos. Não existe dar voz só por um segmento. Eu tenho um mantra que, para mim, define exatamente o momento de vida que eu estou passando, que é um momento de vida da transição, da segunda fase da minha vida, e que eu estou descobrindo, né? Eu costumo dizer que eu estou trocando pneu com o carro andando, porque eu estou aprendendo a envelhecer quando eu não tinha muitos exemplos de avós, de bisavós, porque a expectativa de vida era menor, né? Então, a gente precisa trazer isso à tona, né? E trazer vários olhares, e o meu mantra é, nesse momento de vida, somos únicos, diversos e complementares. Então, é chamar para quê? É como a Márcia fala, ela traz lá a experiência, e a Márcia vive isso, acho que no dia a dia, dessa comunicação e dessa troca entre gerações. Não existe competição, existe complementaridade, existe ajuda, sororidade, e também não existe aquela coisa, é só mulher. Não, vamos trazer a pauta todos. É lógico, nós temos um caminho para acelerar, talvez maior, tá? A gente tem que acelerar mais para poder chegar lá, né? Assim, com mais igualdade. Mas a gente só vai fazer isso em conjunto, né? Eu acho que trazer isso, e o grande desafio, eu acho, é trazer e aprender e entender que são competências e talentos que podem nos reger, e não idade, gênero, né? E eu queria deixar aqui, né, uma frase que eu li ontem e que para mim me marcou muito, né? A única coisa que separa as mulheres, né, tanto faz de raça, de idade, de gênero, a única coisa que separa de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Então, vamos dar oportunidade e vamos aprender com todos. Vamos ampliar as falas para ampliar as escutas, né? Porque o que a gente quer? É que essas questões todas sejam ouvidas. Não é que nós individualmente queremos ser ouvidas, né? A gente quer falar, mas a gente quer que essas questões sejam ouvidas, né? Tenham escuta. E a outra coisa que eu digo é substituir os seis, né, Eli? Tirar o C de conflito, de competição, e trazer o C de complementaridade, colaboração, né? Compartilhamento, que todo mundo só tem a ganhar, né? Outra coisa que eu falo sempre também, assim, de mantra, é derrubar os muros que existem entre nós, seja de estereótipos, seja de barreiras por preconceito de que a mulher, quando tem um filho, ela muda. Por que ela perde a habilidade? Ao contrário, eu acho que ela ainda ganha mais um monte de habilidade de polvo, né, para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, derrubar esses muros que nos limitam e construir pontes. Por isso que eu uso essa imagem, né, assim, da ponte, que é a gente trocar isso por isso. É a gente trocar aprendizado, uma puxa a outra, um puxa o outro, um puxa outras, né? Uma puxa outros, e a gente fazer essa roda girar
da virtude, né? do respeito, da felicidade, porque só a gente juntos, né? Só nós todos, né? Trabalhando juntos, a gente vai conseguir realmente transformação. A gente precisa de todos por todos. Incrível essa fala, tanto da Eli quanto da Márcia. Agora a Márcia acho que fez um fechamento fantástico. Acho que o que a gente pode entender disso tudo é que somos humanos, né? Somos humanos e não importa raça, cor, credo, idade, e temos as mesmas condições de abraçar as oportunidades, e aqui a gente fala de abrir as portas, como a Eli bem trouxe, abrir portas e deixar essa pessoa se lançar, deixar essa pessoa aprender, deixar essa pessoa compartilhar, né? Eu gosto muito do prefixo que hoje está em voga, que é o tudo, cooperação, co-living, tudo. Acho que a colaboração, a construção colegiada de qualquer coisa, seja uma decisão, seja um negócio, seja um produto, é incrível. Por que isso, né? Porque, de novo, a gente fala da diversidade, de novo, a gente fala da oportunidade, a gente fala da construção diversificada de alguma coisa, né? E isso traz novas oportunidades, novos negócios, novos posicionamentos, traz crescimento. E quando a gente fala do crescimento, concordo muito com o que a Eli falou, o crescimento é um caminho sem volta, né? Seja ele a nível profissional, seja ele a nível pessoal, e quando tu cresce a nível pessoal, por consequência, o teu crescimento profissional, ele também pula de nível, e tu consegues pular esses muros, furar essas barreiras, furar essa bolha, mas claro que sempre com uma rede de apoio, seja ele, seja ela, não importa quem for, sejam todos, né? A força é muito maior quando todos fazem esse movimento em conjunto. Ainda tem um desafio, viu, meninas, que um dia eu quero conseguir. É que o canal ele não tenha só eu diria assim, nem é seguidores, nem é inscritos, nada disso que é importante, mas que ele tenha um alcance a todas as gerações. E falar para todas as gerações, quando a gente fala de longevidade, é um grande desafio. Eu vejo isso em casa, eu também tenho todas as gerações em casa, viu? Porque eu tenho filho de 40 até 24. E isso, eu vejo exatamente isso, como é difícil quando eu falo sobre longevidade com uma menina de 24, né? Como é que eu chego para ela? Esse um dos grandes, eu diria assim, uma das minhas grandes missões e legados do canal, a hora que eu consegui expandir isso para que todo mundo possa pensar, né? Afinal, ontem eu estava ali, né? Hoje eu estou aqui, e amanhã eu vou estar lá. Então, e cada dia fica mais junto, né? Eu percebo que a gente aprende muito. Nossa, eu 64, viu? Eu já estou ali imaginando quanta coisa a gente ainda tem para fazer e percorrer, né? Só para voltar de novo ao tema da cultura organizacional inclusiva, que vocês pudessem falar desse tema, que a gente falou muito das outras coisas, como que vocês orientam as empresas a começarem a construir essa trajetória de cultura organizacional inclusiva, que nós sabemos muito que começa pela liderança, né? A liderança tem que acreditar nisso e a liderança tem que querer isso também. Mas queríamos ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês vivem nas empresas e como vocês levam e como vocês instruem que elas comecem a fazer essa jornada. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, o processo de seleção. Seleção e desenvolvimento, vamos falar ali da jornada profissional, né? De todos os profissionais. Então, os processos seletivos serem mais amplos, né? Não terem vieses da vaga, né? De não relacionar habilidades a um tipo de gênero ou a uma idade, né? Não presumir que uma mulher é mais isso ou mais aquilo, um homem é mais isso ou mais aquilo. Então, o desenho da vaga ser pela função, pelo cargo, pela missão que ela tem. Então, os processos seletivos serem mais inclusivos e sem vieses, né? Para poder abrir. Outra questão, ainda dentro da empresa, os processos de desenvolvimento e treinamento daqueles profissionais serem abertos às mulheres, serem feitos programas de desenvolvimento de liderança feminina, com propósito, com intenção, intencionalidade, botar intenção
no processo de treinamento. E também para as pessoas mais velhas, não alijar a pessoa mais velha de uma reciclagem, de um aprendizado, achando que ela já não vai mais aprender ou que ela não está mais interessada, né? Não é nada disso, né, Eli? Então, é investir nos processos de treinamento com propósito e com intencionalmente, de formar lideranças, não só mulheres, lideranças negras, também, intencionalmente, né? Botar isso na questão. Falar sim com as lideranças, né? Trazer esse assunto, jogar, né, nas lideranças, através de palestras, de workshops, de falar do assunto, aquilo que eu disse, né? Falas para aumentar as escutas. Ter pesquisas organizacional, ter a pesquisa que revele o retrato da sua empresa. Ela tem mais homem, tem mais mulher, ela tem mais jovem, tem menos negros, mais negros. Então, fazer esse levantamento, esse inventário do seu pessoal, e você colocar um olho nisso, também intencionalmente. Olha, eu preciso refletir mais o meu Brasil, então eu preciso trazer mais, né, diversidade. E aí, ter as políticas de identificar essas desigualdades, que sejam salariais, e buscar adequar, estar dentro, claro, sempre, ninguém está falando aqui que é para dar um aumento para alguém só porque ela é mulher, ou só porque ela é uma pessoa negra, ou só porque ela é uma pessoa, sei lá, de alguma minoria minorizada. Não, é botar competência ali, é a competência. Então, você fazer o desenvolvimento para aquela pessoa ter a competência, né? Você trazer a equidade é isso, né? Igualdade você às vezes não consegue, mas equidade é você trazer todo mundo para a mesma página e aí poder ser, e fazer programas unificados, que eu chamo unificados, com homens e mulheres, com pessoas mais velhas, mais jovens, esses programas não serem segmentados, né, que promovam também um pouco do conhecimento da escuta das próprias pessoas, né? Você ouvir minha história, você saber que eu tive um câncer de mama, você saber que eu tenho uma filha de 28 anos, você saber que a minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos de idade, assim, não são dramas, são realidades, né? Meu pai era da Zona Norte, vendia amendoim no Maracanã, eu fui para não sei o quê, estudei num colégio ótimo, com uma bolsa de estudos. Então, a gente trocar essa vida, essa experiência, a gente se abrir para a escuta. Eu falo que é uma escuta intencional também. E essa empatia intencional. Não adianta só eu me colocar no seu lugar, né? Eu ir até você. Eu permitir dar essa oportunidade, né, Eli? Abrir essa porta, tanto para mim, quanto para você, para eu te ouvir, e para a empresa, né, principalmente, corporativamente falando. Eu tenho uma consultoria com 2 mulheres incríveis, que a Márcia conhece, 2 profissionais, que também coisa que a gente tem uma consultoria chamada Pontes e Conexões. E aí eu trago uma coisa que eu acho que é muito importante, é trabalhar a cultura dessa empresa. Vamos lá entender quais são os valores, como foi constituída, por quê? Porque quando a gente mexe no DNA, não é que a gente muda, a gente transforma. E muito bem da fala da Márcia, que ela diz que a gente pode, na escuta, trazer tudo isso à tona. Então, vamos fazer um trabalho que é na mudança do DNA, quando a gente não adianta, e isso daí é uma coisa que eu falo muito, né? A gente tem que sensibilizar, conscientizar, mas trazer assim, olha, não bastam campanhas, né? Eu ter a campanha do dia 20 de novembro, porque a consciência negra, o dia da mulher, tudo isso é importante, mas vamos trazer isso para o DNA, trazer até para empresas entenderem que a cultura ela não é engessada, a cultura de uma empresa não pode ser engessada, ela tem que evoluir. Por isso que a gente quer empresas longevas. Por quê? Porque a cultura também precisa evoluir. Então, vamos começar trabalhando a cultura dessa empresa, os valores dessa empresa, e aí é lógico, como a Simone falou, junto às lideranças também. Eu acho que isso também tem um papel muito importante quando a gente fala, e aí vem a complementação da Márcia com treinamentos, com escutas, com workshops, tudo aquilo. Mas a gente precisa mexer nessa coluna vertebral. Né? A gente precisa ir lá e conversar sobre isso, porque eu acho que só assim
a gente finca mesmo, como eu falei, talvez seja um pouco repetitivo, mas eu finco o pé ali. Eu não passo disso só um programa para o inglês ver. Eu vou sentir isso na pele da empresa. Então, trazer essa cultura organizacional inclusiva, mexer também nisso. E aí você poder entender, né? Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a estudar isso e, né, a falar sobre diversidade, eu queria muito saber de uma empresa que eu pudesse entender que não era só falar sobre campanhas. Eu estou ali dentro da... Né? Não, e aí eu pude estudar 2 empresas que isso estava dentro do DNA delas. Inclusive, uma das empresas é de origem portuguesa, que veio para o Brasil. E isso estava dentro do DNA delas. E isso aí, esses programas e o trabalho que a gente faz, tanto a Márcia quanto eu, ele passa a ter um sentido diferente. Eu estou indo na empresa para colocar ali a fundação, a raiz, mudar isso, né? Eu vejo muito, eu adoro fazer analogias, tá? E eu vejo ali, no outro dia eu trabalhava ali perto da Paulista e tinha um prédio, que era um prédio muito antigo, gente, muito antigo. Ele tinha lá, e depois de alguns anos, ele fez uma modificação, e aí eu falei, nossa, mas como pode ele se transformar tanto? Ele simplesmente acompanhou o movimento da vida, o movimento que tinha que acontecer para que ele pudesse estar ali. Isso acontece com as empresas também. Se ela não acompanhar isso, está fadada a ir para baixo, ou virar simplesmente uma empresa que não acompanha o mercado. E aí hoje não existem mais produtos, serviços, nada que não sejam insubstituíveis. Tudo é substituível. A única coisa que não é e não vai ser, mesmo com os IAs da vida, né, as pessoas, o humano, como disse a Márcia Simone. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, né, essa humanização também para colocar em prática. A gente tem que colocar a tecnologia a nosso favor, tá? E não o contrário, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que mexer na cultura é mexer no DNA das empresas. É lógico, sem fazer disso com que ela perca completamente a essência. Ela precisa se transformar. Eu não preciso criar outra empresa, né? Eu preciso fazer ela entender, através de sensibilidade e conscientização, que ela se transforme acompanhando o mundo que existe hoje, né? Olhar para pessoas, né, Eli? O propósito da vida é esse, a gente evoluir, a gente crescer, a gente se transformar, e que essa evolução aconteça cada vez mais latente, né, em todas as frentes, em todos os movimentos. Acho que o G100 vem com essa fala muito poderosa, que trazem ao encontro essa oportunidade da diversidade entre gerações, de uma forma ilimitada, como a Márcia traz também no seu projeto. Eu acho que é isso, é a gente desbancar esses números, mas eu tenho certeza que, em menor tempo possível, esses números estarão transformados a favor de todos. A gente só consegue, efetivamente, viver uma sociedade mais equilibrada quando a mulher também tem a sua voz em evidência, e não só a voz, como ele falou, né? Não é só programa, não é só dizer. E é isso, a gente falar porque a gente tem uma intenção, como a Márcia colocou, tem que ter intenção nas nossas ações. Então, a intenção vai transformar o mundo. É a intenção do G100, é a intenção de todas as mulheres envolvidas e as que brindam os nossos encontros. Então, eu só posso agradecer muitíssimo a presença de Márcia, de Eli. Eu vou trazer os números aqui, mas isso vai ser transformado. 66% de mulheres sofreram discriminação no trabalho por serem mulheres. 60% ouviram comentários preconceituosos. 47% tiveram suas habilidades questionadas em momentos de crise. Mulheres ocupam hoje menos de 40% dos cargos de liderança no país, mesmo tendo estudado em média 2 anos a mais que homens. Enquanto há 62% de homens brancos na alta liderança das empresas, há apenas 20% de mulheres brancas.
e mulheres negras apenas 4%. E para fechar, as mulheres gastam cerca de 3 vezes mais tempo em trabalho de cuidado não remunerado que homens, e se isso fosse convertido no PIB, seria uma representação de mais de 40%. Então, isso traz tudo que nós conversamos aqui. Esse movimento traz também a nossa responsabilidade e o nosso envolvimento e a convocação para que todos, todas olhem para esses números e estejam verdadeiramente engajados para a gente ter uma outra realidade em curto tempo. Incrível, Bia, fechar com esses números, e números que validam tudo que a gente trouxe aqui, né, e tudo que a gente fala aqui, bem como a Eli e a Márcia falaram, só nós ficarmos batendo papo aqui, não trazermos dados que confirmam essas estatísticas, essas situações, essa realidade, não faz sentido nenhum. Queria só fazer um pequeno resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. Falamos da cultura inclusiva, por onde começamos isso nas empresas, né, e começamos em acompanhar o movimento da transformação intergeracional que acontece, é um caminho sem volta, muito vinculado à questão da longevidade, né, que cada vez está mais longa, então essa intergeracionalidade vai ficar muito presente por muito, muito tempo, né, um caminho sem volta. A questão de como que as empresas deem mais voz às pessoas, para que essa construção seja uma construção colegiada, com abertura para a diversidade, que é o que traz mais produtividade, mais colaboração, mais participação, mais crescimento para cada uma das pessoas e, por consequência, impacto na sociedade, impacto nos resultados dos negócios. Falamos também da questão, e quando a gente fala da diversidade, falamos de questão de idade, raça, cor, gênero, enfim, tudo que permeia esse termo. E, por último, e não menos importante, que é o nosso tema principal aqui, a equidade, né, a questão de abrir portas para as mulheres, olhar para as leis que a gente tem aqui agora recentes no Brasil, que ajudam a trazer um pouco mais dessa equidade para a questão salarial para as mulheres no ambiente brasileiro, mas também trazer aqui dados de que o Brasil ainda está lá quase no final da lista de países com índices de equidade elevados, né? A gente olha para o Brasil, acho que o Brasil está acho que é na 95ª posição, ou mais abaixo ainda, não estou lembrada agora, não tenho dado aqui, mas se a gente olha para a Finlândia, Islândia, que está lá no topo da lista, a gente já vê isso muito mais equilibrado, né? E esse movimento do G100 pelo mundo é fazer isso, né? É falar de cultura, falar de diversidade, falar de equidade, e aqui estamos nós 4, nessa 1 hora, falando de muita coisa legal, muita coisa importante, e sempre quando a gente fala desse tema, não é um tema que caminha sozinho, né? É um tema que permeia toda uma teia, e a teia que passa pelo Work-Life Harmony, que é o tema Harmony é um tema que vem da Índia. Eles não gostam de usar o balance, porque o balance é muito... tem que ser, não, eles acreditam numa visão mais holística de tudo, mais harmoniosa de tudo, e por isso é o Harmony, não é o balance. Então, muito obrigada a todas vocês aqui, Márcia, Eli, por trazer a expertise de vocês, os contributos de vocês, a experiência fantástica, obrigada, e ajudarem nessa causa conosco. Bia, por ter coordenado todo esse trabalho, todo esse projeto nessa Trilha Brasil, super obrigada e parabéns pelo painel de hoje.